castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Cumprimentamos os nossos amados visitantes que estão conosco aqui nesta noite. Muito obrigado pela sua presença conosco, que Deus possa abençoar a sua vida. Saiba que a Igreja do Vale está sempre pronta, preparada, aberta para receber você. Também cumprimentamos aqueles que nos assistem pelo YouTube de nossa igreja. Da mesma forma, se você está próximo de nós e puder nos visitar presencialmente, será um prazer tê-lo também conosco. Que Deus o abençoe. E você que está distante, em qualquer lugar do planeta, nos assistindo agora, que a graça do Senhor também possa chegar até você e que a palavra de Cristo preencha o seu coração. E nós, irmãos, que estamos aqui, membros da igreja, também temos agora a responsabilidade de atentarmos-nos para o que nos diz a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, a revelação do Senhor Jesus Cristo às igrejas. Hoje nós vamos falar a respeito da igreja em Tiatira. Por isso eu quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18 até o versículo 29. Este é o trecho que, com a graça de Deus, nós vamos explorar nesta noite, pensando aqui naquela situação em que a igreja, ela fecha os olhos para o pecado e quanto isto, ou de que maneira isto impacta na vida do povo do Senhor, a maneira como isto reflete a nossa relação com Deus e o que devemos fazer para escaparmos desta situação de juízo que certamente vem sobre nós quando o arrependimento ele não é um arrependimento sincero e contínuo. Mas vamos, meus irmãos, então, ler a palavra do Senhor. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção na leitura que eu farei. É um texto um pouco mais longo do que os anteriores, mas que ainda assim é necessário que leiamos integralmente para que também possamos, a partir deste contato, já estarmos sendo instruídos pelo Espírito de Cristo. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18, diz assim a palavra do nosso Deus: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez, meus amados irmãos. Querido Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já tem manifestado no nosso meio a convicção da necessidade de nos arrependermos diante de Ti, a confessarmos os nossos pecados, como já o fizemos, e a reconhecermos que
para tudo dependemos do Senhor. E mais uma vez nós agora, quando estamos diante da Tua Palavra, nós queremos também rogar que o Senhor, por Tua misericórdia, possa nos falar aos corações, por meio desta mensagem. Uma mensagem que nós sabemos dura da parte de Jesus Cristo a esta igreja, aqueles irmãos que viviam em Tiatira, dura também a parte da igreja do Senhor hoje, no nosso século, mas sabemos que esta dureza que vem do Senhor, ela não é para a morte, mas é para a vida, para arrependimento. Afinal, muita tristeza que nos é causada por causa das repreensões que recebemos, redundam finalmente em alegria profunda em nossos corações, por sabermos que Tu nos amas, Tu és o nosso Deus, um Pai tão amoroso, compassivo, como lemos aqui na profecia de Joel, um Pai que é tardio em irar-se, grande em misericórdia, compassivo, um Pai que nos dá tempo para o arrependimento, a fim de que nós nos arrependamos e, arrependidos, nos prostremos novamente aos Teus pés que nos governa. Por isso, Senhor, dá-nos nesta noite esta mesma compreensão, de que se há em nós pecados específicos, e especialmente estes que nos serão revelados agora a partir desta mensagem, que o Senhor nos dê graça para que os nossos corações estejam dispostos a nos arrependermos, porque o Senhor nos dá tempo para isso, antes que o juízo venha. O Senhor não permita que a nossa igreja feche os olhos para o pecado, mas pelo contrário, que os nossos olhos espirituais estejam sempre abertos para perceber as nossas falhas e, humildemente, clamarmos ao Senhor que sonde os nossos corações e que a partir daí nos dê o verdadeiro e genuíno arrependimento, em contrição e com a certeza de que o Senhor nos perdoará quando nós nos apresentarmos diante de Ti, mediante Jesus Cristo, Senhor, com sinceridade de coração. Pai, portanto, pedimos-Te esta bênção e que esta Tua palavra, então, nos instrua nesta noite para este fim, para que nos arrependamos diante do Senhor, nós nos voltemos para o Senhor e assim experimentemos esta maravilhosa misericórdia que vem de Ti sobre o Teu povo. Oramos estas coisas, ó Pai, e Te pedimos isto, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, assim como temos feito nos sermões anteriores, nós faremos também uma breve exposição introdutória quanto à cidade de Tiatira. Como era esta cidade? Quais eram as suas principais referências políticas, culturais e, sobretudo, religiosas? A cidade de Tiatira, mencionada aqui, ela é uma cidade importante, foi uma cidade importante no cenário da Ásia Menor, a atual Turquia dos nossos tempos, embora fosse uma cidade menos importante do ponto de vista político do que, por exemplo, Pérgamo e Éfeso. Ela era uma cidade mais importante do ponto de vista comercial. E os irmãos vão se lembrar que há uma referência, inclusive, em Atos dos Apóstolos, em relação a Tiatira, porque havia uma mulher em Tiatira chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. E aquela mulher, Lídia, que é mencionada em Atos 16:14, foi uma mulher que recebeu o Evangelho de Cristo, e isto mais ou menos uns 40 anos antes desta carta ser escrita por João. Portanto, a gente já vê uma igreja relativamente antiga, porque se Lídia se converte há 40 anos, mais ou menos, antes desta carta, significa que o evangelho em Tiatira já estava, de maneira consistente, sendo vivenciado ali por aqueles irmãos. Mas não era uma cidade tão importante quanto Éfeso e Pérgamo, por exemplo, mas era uma cidade comercial, uma cidade que envolvia um comércio especialmente de tecidos, como, por exemplo, o caso da púrpura. E nós sabemos que as cidades comerciais, cidades que recebem um fluxo de comerciantes, é uma cidade que, semelhantemente às outras, também recebem diversas influências do ponto de vista econômico, do ponto de vista político,
Vários turistas da região iam até Tiatira para adquirir estas benfeitorias, esses produtos comerciais. E também era uma cidade cujo contexto religioso, embora um pouco diferente também de Éfeso e Pérgamo, era uma cidade influenciada mais fortemente pelo paganismo greco-romano. Enquanto nas outras nós tínhamos uma influência mais próxima da adoração ao próprio Império Romano, aos imperadores, os irmãos se lembram que nós falamos, por exemplo, que em Esmirna havia ali um tributo aos grandes deuses gregos, e em Pérgamo, nós também citamos aqui, inclusive Jesus diz que ali em Pérgamo habitava o trono de Satanás. Nós sabemos que ali era o principal centro de adoração ao imperador romano. Em Tiatira nós não tínhamos tantos problemas relacionados a essas adorações aos romanos, embora ela fosse uma importante província romana, mas como eu disse aos irmãos, não havia uma exploração tão profunda quanto a estes cultos ao imperador, quanto havia nas cidades de Pérgamo, por exemplo, e de Éfeso. Contudo, meus irmãos, havia também ali uma influência greco-romana, ou seja, uma influência muito mais voltada para os deuses dessas duas nações, ou dessas duas mentalidades, digamos assim, destas duas filosofias religiosas, e, sobretudo, por causa também destas necessidades de manter as suas festividades religiosas, sociais, que estavam ligadas ao comércio. Para os irmãos entenderem um pouco mais claramente, é como aquelas festas culturais que algumas cidades fazem, por exemplo, envolvendo religião e comércio. Aquelas bancas, por exemplo, que são colocadas, às vezes, nas igrejas, para que as pessoas venham e comprem coisas, bazares, bancas de comidas, etc. Então, era comum isso acontecer em Tiatira. Era uma cidade cheia de mercados, né? Aqueles mercados nas ruas, urbanos ali, e as pessoas iam então negociar. Isso a gente vê muito em cidades menores, né? Quando você tem aquelas feiras urbanas, que às vezes ocupam uma rua inteira, ocupa um bairro talvez, para a produção e a revenda destas especiarias. Então, púrpura e tecido. Púrpura era uma pintura, né? Era uma pintura que era aplicada em tecidos. Lídia trabalhava com isso. E os tecidos, que também eram muito comuns e ricos naquela região. Portanto, era uma cidade pouco importante do ponto de vista religioso, político, mas era uma cidade muito importante do ponto de vista comercial. Então, os crentes de Tiatira, eles viviam, quase todos eles, todos os membros da igreja em Tiatira eram comerciantes. Eles estavam envolvidos de alguma maneira com este comércio de vender tecidos, de fabricar as tinturas. Era uma igreja que trabalhava em torno desta especialidade comercial. E é interessante, então, que nós temos aqui nesta cidade, né, como eu disse aos irmãos, um grupo religioso muito forte, pensando aqui inclusive em Lídia, aquela que Deus abriu o coração para receber as coisas que Paulo pregava. Isto é verdade, inclusive, porque o elogio que Jesus Cristo faz a esta igreja é um elogio muito interessante. Veja no versículo 19. Jesus diz que conhece as obras desses irmãos. E quando a Apocalipse traz a palavra obras, está querendo dizer aqui a obediência à palavra de Deus. Não necessariamente obra, como nós talvez possamos interpretar, no sentido de trabalho, de ativismo. Não é ativismo que está sendo mencionado aqui. Está sendo mencionado aqui obra de obediência. Eram irmãos obedientes, era uma igreja obediente ao Senhor. E veja, irmãos, quantas boas características são nomeadas por Jesus. Eles eram obedientes, eles praticavam o amor cristão, o teu amor. Aqui, uma referência à comunhão dos santos. Era uma igreja, portanto, que tinha comunhão entre si. A tua fé, que significa, nesse caso, não a fé subjetiva, mas o conjunto de doutrina, ou seja, eles eram também irmãos doutrinados, irmãos de boa doutrina. Eram irmãos que trabalhavam, a expressão, o teu serviço,
ou seja, o culto daquela igreja, a maneira como aquela igreja se envolvia na prática religiosa, no cristianismo que ela havia recebido, foi elogiada por Jesus. A perseverança também, porque aqui quase sempre se refere a irmãos que estavam sendo perseguidos por causa do evangelho. Tiatira recebe este elogio da parte de Jesus. Eram irmãos que sabiam também se comportar em relação às perseguições, eles eram perseverantes, eles aguentavam as pressões da perseguição. E, curiosamente, o texto ainda diz que as últimas obras deles eram mais numerosas do que as primeiras, o que significa que Jesus está dizendo que eles, então, estavam progredindo. Esta é uma maneira de Jesus dizer: olha, a maneira como vocês estão se comportando do ponto de vista cristão, a obediência, o amor, a perseverança, o serviço, a fé, tudo isso tem sido aumentado em vocês. Então, louvado seja Deus por isso. Repare que é um elogio muito efusivo, e é um elogio que deve de fato nos trazer ao coração esta intimidade com relação à igreja em Tiatira, porque eram irmãos que viviam num contexto de relativa pressão religiosa, política, cultural. Eram irmãos que, pobres, não era uma igreja tão rica quanto, por exemplo, a igreja de Éfeso, que era uma igreja mais abastada. Eram irmãos de relativa renda, comerciantes, trabalhadores comuns, e que muitas vezes precisavam suportar as críticas, as falsas heresias, a falsa pregação, e eram irmãos que andavam bem. Era uma boa igreja, poderíamos dizer assim. Talvez, se nós fôssemos pensar no nosso próprio contexto hoje, seria como muitas das nossas igrejas hoje: irmãos trabalhadores de renda média, irmãos comerciantes, irmãos que dão o duro dia a dia para sustentar suas famílias, para depositar o dízimo ali da sua fé, da sua parte que considera em Deus. Uma igreja teologicamente boa, uma igreja que se ama, irmãos muito tranquilos, uma boa igreja para se conhecer e para se frequentar. Este era o cenário da igreja em Tiatira. Contudo, meus amados irmãos, o versículo 20 nos informa que havia em Tiatira um problema, e curiosamente, de fato, é um problema mesmo. Jesus poderia aqui abordar várias situações problemáticas das igrejas. Aliás, este é um detalhe importante, e nós devemos aprender com isto. Todas as igrejas têm problemas. Nós estamos vendo isto, inclusive, nestas cartas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Todas elas têm problemas, tiveram problemas. Assim como as nossas igrejas hoje, na contemporaneidade. As nossas igrejas também têm problemas. E é interessante que Jesus Cristo, em todas estas cartas, ele traz de maneira muito clara qual era o principal problema. Isto mostra aos líderes um ensino muito importante. Às vezes nós tratamos alguns problemas nas nossas igrejas de maneira periférica, secundária, ou em outras palavras, nós nos preocupamos com coisas mínimas, com detalhes pequenos, mas não observamos aquilo que é o principal, aquilo que de fato é o pecado, aquilo que produz inclusive outros pecados. E às vezes nós estamos aqui disciplinando isto, disciplinando aquilo, mas não tratamos do verdadeiro problema. As cartas de Jesus Cristo nos ensinam isso, que nós devemos nos preocupar com o problema, porque existem problemas que são o problema nas igrejas. E estes problemas que Jesus pontua aqui são exatamente aqueles problemas que geravam outros problemas perigosíssimos para a igreja do Senhor e para o cristianismo, assim como geram problemas para nós hoje. Qual era o problema de Tiatira? O problema de Tiatira era que Tiatira tinha ali no seu corpo de membresia uma mulher que João intitula aqui Jezabel. Nós não sabemos se esse nome era de fato o nome desta mulher, muito provavelmente não. Talvez Jezabel aqui claramente é uma referência a Jezabel lá do Antigo Testamento, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Não sabemos se o nome desta mulher era de fato Jezabel, mas sabemos que é uma mulher, e sabemos que João associa, né, Jesus Cristo aqui, João escrevendo a revelação, associa
esta mulher a Jezabel. E quem foi Jezabel? Jezabel, nós sabemos pelo Antigo Testamento, foi a mulher de Acabe, o rei Acabe. E o episódio mais marcante da história de Jezabel foi a perseguição que ela exerceu contra o profeta Elias. Se você vai então à escritura do Antigo Testamento, você vai encontrar uma mulher extremamente capciosa, uma mulher extremamente inteligente, que tentava por todas as maneiras e os seus joguetes de sedução levar, ou jogar, melhor dizendo, o povo contra Elias, para que eles fossem perseguidos e finalmente mortos. Aliás, nós somos informados lá em Hebreus que muitos profetas desta época, eles se escondiam em cavernas. O texto de Hebreus chama de antros da terra, ou seja, cavernas, buracos. Eles se escondiam porque corriam o risco de morrer. Jezabel, ela ordenava a morte dos profetas. Ela perseguia os profetas de Deus exatamente usando um poder de sedução que era muito forte nesta mulher. Sendo ela mulher de Acabe, do rei de Israel, profetisa de Baal, que era, como todos nós sabemos, o anticristo daquela época. Ela então perseguia aqueles que pregavam a respeito do verdadeiro Deus, o Deus de Iavé. E João aqui faz uma referência então a essa mulher que era membro da igreja de Tiatira. E esta mulher, assim como a Jezabel do Antigo Testamento, ela também exercia a liderança, a proeminência na igreja em Tiatira. Veja como o verso 20 começa: tenho, porém, contra ti o tolerares. Este verbo é muito importante, porque quando Jesus utiliza o verbo tolerar, significa dizer que aquela igreja percebia situações complexas da presença de Jezabel na sua membresia, percebia como que Jezabel, às vezes, intencionalmente manipulava os líderes da igreja para conseguir os seus diversos objetivos, mas eles não tomavam uma postura disciplinar em relação a ela. Então imagine o seguinte: aquele conselho de uma igreja que percebe um problema relacionado especialmente a uma liderança de uma pessoa, neste caso aqui, de uma mulher, uma liderança inconveniente, mas tolera esta liderança errada por algumas razões. Muito provavelmente, aqui, alguns estudiosos, como por exemplo o reverendo Leandro Lima, que é um especialista no Apocalipse, ele chega a afirmar que muito provavelmente Jezabel fosse esposa de um líder influente da igreja. Muito provavelmente um comerciante bem-sucedido, que era membro da igreja e que tinha inclusive uma proeminência financeira. Eu tenho certeza que os irmãos nunca souberam de histórias assim no nosso tempo, de pessoas na igreja que têm dinheiro, cujas famílias lideram a igreja porque elas são financeiramente ricas, e os líderes daquela igreja não podem muito mexer com esta família, porque senão dá problema. Esta era a condição da igreja em Tiatira. E Jezabel, esta mulher inteligente, muito provavelmente esposa de um dos líderes ali, exercia esta liderança. Também acho que vocês nunca viram mulheres assumirem posturas de liderança nas igrejas. Por exemplo, pregarem, ensinarem. Isto não é muito comum, né? No nosso tempo. Na época de Tiatira era comum esposas de pastores serem mais pastores do que os próprios pastores. Isso também a gente não vê nos dias de hoje. Os homens hoje assumem a liderança com muita seriedade, não é? Não era assim em Tiatira. A Jezabel, ela queria ser pastora. Ela chegava à frente, ela pregava, ela ensinava, ela liderava a igreja. E ela era uma mulher que falava muito bem, tinha uma excelente comunicação, pelo que nós entendemos do texto. Mas havia um problema aqui.
Deus não chamou as mulheres para serem líderes nas igrejas. E a informação que nós temos está no próprio texto. Jesus, no versículo 20, diz que essa Jezabel, ele diz, essa mulher, esta é uma maneira de Jesus desprezar a liderança de ensino desta mulher, e ele diz que a si mesma se declara profetiza. Repare que foi a própria Jezabel que se autodenominou líder, pastora. Eu sou a profetisa de vocês. Eu tenho a palavra de Deus para vocês. Jesus está dizendo que esta mulher, repare, não somente ensine, eles toleravam isso, a liderança masculina daquela igreja tolerava que esta mulher influente ensinasse a igreja. Mas não era só esse problema, porque aí já é um problema. Já é um problema. As mulheres não foram chamadas, meus irmãos, para ensinar a igreja pela autoridade da palavra de Deus. As mulheres têm um papel muito importante na igreja do Senhor. Elas têm um papel fundamental na igreja de Cristo, mas elas não foram chamadas para serem mestres, para ensinarem publicamente a palavra de Deus. Os homens foram chamados para isso, e não há aqui nenhum machismo, nenhuma separação, valorização de um sexo em relação ao outro. O que há aqui é simplesmente a obediência ao mandamento de Cristo Jesus, que ordenou aos apóstolos que elegessem homens, presbíteros, para que estes presbíteros fossem aptos para ensinar, e somente eles tivessem a autoridade de ensino na igreja do Senhor. Portanto, os nossos símbolos de fé dizem exatamente isto, que a pregação da palavra, o ensino da igreja, deve estar sob a coordenação, a autoridade dos homens. Por isso, o Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil é um conselho composto por homens. O presbítero, que é o docente, aquele responsável pelo ensino, é um homem, e assim deve ser, conforme a palavra do Senhor. Portanto, a igreja em Tiatira estava desobedecendo a esta ordem. Eles estavam tolerando, permitindo que uma mulher, Jezabel, que a si mesmo se declarava profetisa, ocupasse o lugar de ensino. Mas havia ainda um perigo maior, e isto acontece muito quando as ordens de Deus são invertidas nas Escrituras. Veja qual é o problema. O versículo 20 diz, mas ainda, ou seja, ele está acrescentando, já não bastasse o problema de um ensino falso por uma falsa profetisa, nós ainda temos um outro problema. Ela também, assim como a Jezabel do Antigo Testamento, ela usava o poder de sedução. Ela seduzia os servos, os meus servos de Jesus, quer dizer, ela estava atacando os próprios crentes da igreja. Há duas coisas que são abomináveis ao Senhor. Primeiro, praticarem a prostituição, e segundo, comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Isto aqui é muito importante a gente entender o que é isto, porque quando fala assim, praticar a prostituição, fica parecendo que Jezabel era uma prostituta, né? Que muitas vezes mantinha relações sexuais com os membros da igreja. Não é neste sentido aqui, embora isso também não seria um absurdo se nós interpretássemos desta maneira, mas aqui está mais relacionado às questões ligadas ao comércio, e por isso eu dei ênfase no início a esta igreja ser uma igreja localizada num ambiente comercial, porque o que acontecia era o seguinte: no comércio, quem queria de fato ocupar uma posição de destaque na cidade, precisava se relacionar com pessoas influentes. É mais ou menos o que acontece hoje também. Se você quer crescer na sua área, você precisa abrir concessões e participar de alguns eventos, de algumas festas, de algumas reuniões, que são reuniões não tão apropriadas assim para o crente. Eu, por exemplo, na minha experiência como professor, já vivenciei algumas situações desse tipo. Eu trabalhei um tempo numa faculdade de Direito,
E ali havia muitas pessoas ricas. Eu lidava com juízes da cidade, com advogados muito bem-sucedidos, pessoas milionárias. E algumas vezes eles nos convidavam, alguns deles nos convidavam para algumas das suas festas. E essas festas, obviamente, elas tinham perfis diferentes, né? Algumas delas eu não ia por decisão própria e porque eu sabia que ali haveria alguns problemas relacionados ao meu testemunho cristão. Em outras eu fui, participei, porque eram menos problemáticas. Mas em todas elas a gente percebia este apelo a você se inserir naquele contexto específico. Então, para que essas pessoas elas se associassem e se tornassem também alvos de um olhar especial, elas precisavam ceder a certas pressões, a certas tentações. Ao que tudo indica, estas festas na cidade de Tiatira eram festas culturais que envolviam comerciantes importantes, e Jezabel, por ser uma mulher influente, uma mulher importante, provavelmente esposa de um líder importante da igreja, ela participava destas festas, participava desse ambiente, juntamente com o seu marido, e incentivava alguns membros da igreja a participarem também. Acontece que muitas destas festas, no cenário greco-romano, elas misturavam não apenas a questão negócio propriamente, mas elas misturavam negócio também a outras coisas que são estas mencionadas aqui. As orgias sexuais, então, eram festas regadas a muita bebida, que era uma condição muito comum daquela época. Por isso, inclusive, a orientação aos presbíteros é que eles não sejam dados a muito vinho. E ali nós estamos num contexto em que a prática da bebida era uma prática comum. E quando Paulo diz que o presbítero deve ser alguém que não seja dado a muito vinho, Paulo está exatamente pensando nestas situações em que o líder vai participar de algumas destas reuniões que são regadas a bebida, e ele deve manter-se sóbrio para não ser exatamente conduzido por uma falta de sobriedade, por uma insensatez provocada pela bebida. Imagina uma reunião de conselho com todos os presbíteros ali bebendo, né? Caindo pelas tabelas, um segurando o outro, e aí alguém fala uma coisa séria, o outro começa a rir, fazendo gracinha, aquelas gracinhas de bêbados, né? Imagina isso. Paulo está dizendo, não, irmãos, nós somos chamados à sobriedade. Nós não podemos nos dar este mau exemplo de sermos pessoas desequilibradas. Então, muito provavelmente, nestas festas, havia bebidas para dar e vender. E alguns daqueles crentes ali não eram muito atentos em relação a isso. E eles caíam na bebida. Eles bebiam, eles farreavam, para usar uma expressão muito nossa, né? Entravam no clima ali daquela situação, e a bebida, a insensatez, Provérbios nos diz isso, né? Que o vinho ele entorpece a nossa mente, ele sobe a nossa pressão, né? Então inclusive ele incentiva a libido sexual, não é? Então, muito provavelmente, o que acontecia? Os homens iam ali, bebiam e eram arrastados para os relacionamentos sexuais ilícitos. Porque nessas festas havia mulheres ali, né? De todo tipo, e elas se aproveitavam disso para atrair alguns dos homens, manterem relações com esses homens, até porque elas precisavam também dessa influência. Alguns homens mantinham relação com algumas mulheres, para que também pudesse ter esta ambientação na socialite, né? Na high society, ali, na alta sociedade de Tiatira. Então, era mais ou menos este o contexto. E além destas questões sexuais, havia também uma questão religiosa, como eu disse aos irmãos, que é o que Jesus fala aqui no finalzinho do versículo 20, comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O que significa isso, comer coisas sacrificadas ao ídolo? Muitas vezes a gente acha que trata-se necessariamente de
de uma consagração, né? Você pega um alimento e você consagra ali a um Deus falso. Não necessariamente. Às vezes, coisas sacrificadas a ídolos aqui se refere também a práticas culturais que não são bíblicas. Ou seja, é um tipo de festa, um tipo de reunião cultural que não é bíblico. E só o simples fato de o crente se posicionar ali, de o crente ser visto ali, já é um grande problema, porque é uma festa que descaracteriza o testemunho cristão. Eu vou dar um exemplo, que acho que vai ser um exemplo muito fácil dos irmãos perceberem. Imagine os irmãos receberem uma foto, um vídeo, né? Aí de alguém, do pastor de vocês, né? Lá no Carnaval de Belo Horizonte, dos blocos, né, de carnaval. Imagine, cheio de serpentina, com a blusa toda colorida, florido, shortinho curtinho, né, e tal. O seu e Deus já ficou preocupado ali, né? Imagine circular esse vídeo aqui, cair na mão do presbítero Alain. Então, uai, é o pastor, tem certeza? Imagine isso. Seria um desastre, uma situação assim que a gente nem consegue imaginar, não é? Eu sei de um caso, irmãos, eu sei que é chocante, mas eu vou ilustrar, porque isso faz parte do próprio aprendizado da igreja. Houve um ex-pastor presbiteriano que, certa vez, eu não vou contar para vocês a localização, né, para que não tenha risco, não corra risco de identificação, até para proteger a imagem mesmo das pessoas, né? Uma vez que nós transmitimos e gravamos, né? Então nós temos também esse cuidado jurídico. Como brincam alguns, meu advogado pediu para não falar isso, né? O irmão que foi visitar alguém e na visita tinha uma outra pessoa lá na casa. E essa pessoa ficou desconfortável assim, porque pastor, né? Aquele negócio. E aí o pastor saiu e ele, inquieto, falou com a pessoa da casa. Mas ele é seu pastor? Sim, é meu pastor aqui, mostrou. Tá? Ele falou, gente, mas eu vi esse camarada num lugar estranho. Ele é pastor mesmo? Não, ele não é pastor, vou te mostrar aqui. Aí pegou o celular, abriu o celular e mostrou lá a mesma pessoa, a foto, o contato do WhatsApp era o mesmo número, e esse indivíduo estava na virada do ano. Eu estou rindo, mas não é porque chega a ser cômico, né? Ele estava na praia de nudismo. Praia de nudismo. E era o tal do infeliz mesmo. Era o pastor. A esposa tinha viajado. Ele disse que tinha um desejo de conhecer como é que eram as coisas, né? Como é que o povo fazia ali na praia de nudismo? Fica nu, né? Eu imagino. Mas ele quis ver com os próprios olhos, né? E ele foi. E, inclusive, manteve contato com essa pessoa, era um rapaz, inclusive, ali, né? E os irmãos já sabem, né? Toda uma situação, uma exposição, a igreja ficou completamente arrasada, porque ninguém esperava isso, Tentaram tratar do ponto de vista pastoral, aconselhamento, é muito triste, né? Eu sei que a gente ri assim num primeiro momento, porque trata-se de uma questão cômica mesmo, mas no final a gente percebe a tristeza, como o pecado nos conduz para situações complexas. Finalmente ele foi disciplinado e está sendo acompanhado, inclusive, né, por uma determinada igreja, determinado pastor. Mas veja, era isto que estava acontecendo em Tiatira. Esta mulher, Jezabel, importante, líder, ensinava, conduzia, tinha uma proeminência, sua palavra era uma palavra que seduzia as pessoas, né? E essas pessoas eram arrastadas para esses lugares, para essas festas culturais,
Ali eles bebiam, eles faziam sexo contrário às Escrituras e, mais do que isso, eles adoravam a um Deus falso, adoravam a outros deuses. Por que Jesus diz isso? Exatamente porque eles estavam participando de festas pagãs, cuja finalidade era muito mais uma finalidade financeira ou de fama, né? A grande questão deles ali era ficarem ricos, famosos, importantes no cenário da cidade, e eles então estavam negociando a verdadeira fé com esta autoimagem, esta autoprojeção. A partir daí, meus irmãos, o texto mostra que Jesus Cristo é misericordioso e compassivo, como nós lemos aqui nesta noite, especialmente na profecia de Joel. No versículo 21 diz que Deus deu tempo para que Jezabel se arrependesse. Isso mostra que, independentemente do seu pecado, Cristo nos dá tempo para arrepender. Deus não é um Deus que age muitas vezes como nós agimos, com a espada, com a guilhotina pronta para cortar o pescoço de alguém que pecou. Ele dá tempo para o arrependimento, ele adverte. E nós temos sido advertidos aqui, por muitos anos. A palavra de Deus tem sido pregada. Deus está dando tempo para que nós nos arrependamos. Ele fez isto com Jezabel, apesar deste pecado tão horrendo, ele permitiu que ela se arrependesse. Mas repare o que diz a parte B do versículo 21. Ela não quis se arrepender. Ela, todavia, não quer. Aqui está no tempo presente, porque muito provavelmente Jezabel ainda estava em plena atuação. E lembrem-se que essa carta é escrita para o pastor da igreja, ao anjo da igreja em Tiatira. O pastor da igreja está sendo agora advertido, porque sob sua liderança tem ali uma mulher que exerce a liderança à frente deste pastor, e Deus em Cristo está dando tempo para ela se arrepender, contudo ela permanece agindo conforme as suas próprias deliberações. O castigo de Deus ele vem depois desse tempo de arrependimento. Muito provavelmente, o que Deus faz aqui, a disciplina de Deus é fazer com que Jezabel caia prostrada com uma enfermidade. Nós não sabemos qual é a enfermidade, o que nós sabemos é que é uma enfermidade grave, muito provavelmente uma enfermidade terminal, porque o texto diz aqui no versículo 22, eis que há prosto de cama. Quando a Bíblia usa esta expressão, prostração de cama, significa um estado quase mortal, é uma doença grave que ela não podia se levantar. Não sabemos exatamente o que é, talvez uma doença degenerativa, neurológica, talvez uma doença daquela época, como por exemplo as lepras, como por exemplo algum tipo de câncer, né? Que já existia naquela situação, obviamente, embora não fossem nomeados assim, mas havia situações desse tipo. Nós não sabemos qual é a doença, mas o fato é que Cristo castiga Jezabel com uma grande doença, que é a próstata de cama, e ele continua dizendo, bem como em grande tribulação, aqueles que acompanham os ensinos dela. Ele diz aí que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras. Então, aqui nós estamos vendo o seguinte, o pastor, a liderança daquela igreja, não disciplinou a liderança errada desta mulher. O conselho permitiu que esta mulher exercesse autoridade na igreja. Mas Cristo, meus irmãos, Ele está de olho nas igrejas e na liderança. Veja que o início do versículo 18, vamos voltar lá, veja como Cristo se apresenta. Estas coisas diz o Filho de Deus, repare, que tem os olhos como chama de fogo. Quando nós fizemos aqui as primeiras exposições, eu disse aos irmãos que esta expressão olhos de fogo significa o olhar de juízo de Deus sobre a igreja. Cristo anda no meio das igrejas e Ele olha profundamente, mais do que nós olhamos. O conselho estava fazendo vistas grossas para a liderança daquela mulher, mas Cristo não. Então o que Cristo fez? Tudo bem, se vocês não tratam da questão, se vocês não disciplinam Jezabel, não afastam essa mulher,
Se os homens dessa igreja não assumem a liderança, então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar Jezabel prostrada numa cama, eu vou dar a ela uma doença incurável e vou causar grandes tribulações para todos aqueles que são seguidores dessa mulher. Terrível, né? Jesus vem, intervém. No versículo 23, talvez uma das punições mais graves da Escritura, o reverendo Leandro Lima chega a dizer que talvez seja um dos castigos mais duros, no limite, né, da condenação, não só aqui de Apocalipse, mas de toda a Escritura. Versículo 23 diz: matarei os seus filhos. Aqui não significa necessariamente filhos biológicos, né? Filhos nascidos das mulheres, que tinham relacionamentos sexuais pecaminosos com esses homens. Pode até significar isso, mas de maneira mais abrangente, o texto aqui está se referindo a todos aqueles que foram produzidos por este ensino. Em outras palavras, nós sabemos que há seguidores para todo tipo de heresia. Basta você olhar aí a grande diversidade cultural e religiosa que nós temos. O que Deus está prometendo aqui é que Cristo virá com sua justiça, com seu juízo, e vai exterminar, eliminar completamente esta descendência pecaminosa, caso eles não se arrependam. Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Em outras palavras, embora nós possamos até tentar enganar Cristo com as nossas práticas políticas ou politiqueiras, talvez tentando manter uma aparência de santidade, de seriedade, quando eu estou dando voz a uma pessoa que não é ordenada por Deus, mas ela é influente do ponto de vista financeiro, então eu quero mantê-la perto de mim para extrair dela o benefício da sua liderança, sem que ela seja autorizada por Deus. Cristo virá com a sua justiça. Cristo conhece os corações e as mentes. Ele sabe a nossa motivação, Ele sabe por que nós queremos ser eleitos presbíteros, por que nós queremos ser pastores, por que nós queremos estar à frente ensinando, por que nós queremos estar à frente cantando. Cristo conhece as nossas motivações. Você pode até dizer: não, eu não tenho a intenção de me aparecer diante das pessoas, mas Cristo conhece o seu coração. Não adianta você fingir uma aparência de santidade, de humildade. Cristo está dizendo: eu vou exterminar aqueles, porque eu conheço os corações, e eu vou retribuir cada um segundo as suas obras. Fiquem muito tranquilos, porque aqueles que estão sendo afetados por esta mulher, e que estão incomodados, e que estão sofrendo perseguição, porque se levantam contra esta falsa profetisa, fiquem tranquilos, eu vou aplicar a minha justiça, eu vou exterminar aqueles que não andam conforme as minhas ordens, porque eu vou dar a cada um de vocês conforme as obras de vocês. Aqueles que se mantiverem fiéis, versículo 26, aqueles que guardarem até o fim as minhas obras, eu colocarei vocês numa situação de liderança, eu lhes darei autoridade sobre as nações, vocês regerão com cetro de ferro, vocês reduzirão a pedaços estes ídolos que estão surgindo no meio de vocês, e mais do que isso, vocês terão a estrela da manhã que eu recebi do meu Pai, ou seja, vocês brilharão, não porque vocês estão buscando honra, como Jezabel queria buscar e incitava outros a buscarem, porque a nossa honra não é deste mundo. O brilho que nós queremos buscar não deve ser o brilho deste mundo. A estrela que nós devemos ser não é a estrela deste mundo. Nós queremos uma estrela que não brilha por nossa própria força, mas uma estrela que é Cristo Jesus. Ele é a verdadeira estrela, Ele é que deve brilhar por meio das minhas obras, porque eu estou aqui para glorificar
o Senhor e não a mim mesmo. Jezabel estava se autoglorificando e ela estava influenciando algumas pessoas desta igreja a fazerem o mesmo. Versículo 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, vocês que não têm essa doutrina diabólica de Jezabel, que não conheceram essa doutrina diabólica. E por que eu estou chamando diabólica? Porque o próprio Jesus diz coisas profundas de Satanás. Em outras palavras, isso que Jezabel faz é diabólico. Ela exerce uma liderança que não deveria exercer, porque ela não tem autoridade para isso. Ela se autodenomina profetiza, como se ela tivesse a palavra de Deus autorizada, não tem. E mais do que isso, ela ensina uma falsa religião, que não é a religião verdadeira, seduz as pessoas para serem famosas neste mundo, para atraírem rendimentos financeiros, quando na verdade o principal prêmio para aquele que mantém a sua fé em Jesus, que mantém a guarda dos mandamentos de Cristo, é glorificar a Cristo e brilhar para Ele, não para si mesmo. Jesus é misericordioso, irmãos, e Ele diz, outra carga não jogarei sobre vós. Eu não vou exigir de vocês muita coisa, mais do que isso, porque vocês já estão sofrendo muito. Então, eu serei misericordioso para aqueles que se mantiverem fiéis, que não forem seduzidos por Jezabel. Outra carga não vou jogar sobre vocês. Versículo 25, tão somente conservem isso aí que vocês já têm. Façam o que vocês estão fazendo, com a simplicidade de vocês. Eu sei que é uma igreja relativamente pobre, uma igreja ali de comerciantes, de trabalhadores. Permaneçam assim. Não queiram ocupar uma posição social por meio de uma negociata da fé. Você não precisa se tornar famoso neste mundo. Você não precisa buscar os recursos deste mundo para adquirir riquezas neste mundo, se tornar uma pessoa conhecida. Você não precisa disso. Continuem simples. Cumpram o evangelho de Cristo. Faça aquilo que Cristo coloca diante de você para fazer. Permaneçam amando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Permaneça no corpo de doutrinas que vocês receberam, no serviço que vocês fazem, na perseverança contra as perseguições. Continuem melhorando. Aliás, as últimas obras de vocês são melhores do que as primeiras. Vocês estão progredindo. Continuem assim, irmãos. Não deem ouvidos para essas teorias aí de que você precisa ficar rico, ser famoso, que você precisa conversar com a cultura, que você precisa fazer o jogo cultural para se tornar uma pessoa conhecida, famosa. Não precisa. Mantenha-se crente. E quando Deus der a você a oportunidade de estar num ambiente rico, num ambiente poderoso, num ambiente de influências, mantenha-se sóbrio. Nós conhecemos, neste feriado de carnaval, em que nós viajamos para o acampamento lá no Espírito Santo, conhecemos um presbítero que tem um projeto de futebol muito interessante com o Ronaldinho Gaúcho. E ele fez uma parceria com o Assis, que é o irmão do Ronaldo, né? E com o próprio Ronaldinho Gaúcho, para captar jogadores de futebol, né? É um processo de seleção, de empresariado, e ele é crente. Aliás, os dois são crentes, são dois sócios, né? Os dois são crentes. E ele conversando com a gente ali, dizendo para a gente dos desafios que ele enfrenta, de participar, por exemplo, das festas, participar das reuniões, né? E é muito difícil. E ele dizendo, inclusive, que em alguns momentos ele precisava dizer mesmo, olha, eu não vou. E esta força de negar estas situações, ela vem, meus irmãos, deste poder da graça, que é este poder que Cristo dá a essa igreja. Cristo diz, fiquem firmes, conservem o que vocês têm. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. E este
esta é a grande mensagem para você que está aqui nesta noite, ouvindo esta mensagem, para você que está nos ouvindo também no YouTube. Talvez você lute contra um pecado, especialmente estes pecados que são incentivados por aqueles que estão ao seu redor, talvez os seus amigos, os nossos adolescentes, por exemplo, né? Talvez os seus amigos chamem você para ir para algum tipo de festa, algum tipo de situação, e você deve sempre se perguntar, mas será que se eu for, eu vou glorificar a Deus? Eu vou representar a minha igreja? Eu vou dar um bom testemunho do Evangelho? Porque se você não fizer esta pergunta, você vai fazer como aquelas pessoas de Tiatira. Você vai ouvir estas propostas e vai aceitar estas propostas, achando que não há nenhum problema nisso. Talvez você esteja crescendo na sua vida profissional, seja ela em qual área for, e você também começa a se encontrar com pessoas, a se sentir próximo de pessoas com mais dinheiro, com mais influência, e você começa talvez a fazer algumas concessões na sua vida cristã, você começa a abrir mão de alguns princípios que você tem, só para participar ali. Lembre-se do que nos diz o Salmo 1, meus irmãos. O Salmo 1 nos diz que bem-aventurado é aquele que não ouve conselho de ímpios, não anda com eles e não se assenta com eles. Repare que é uma progressão, né? Você caminha com eles, você ouve e depois você se assenta. E essa progressão é assim mesmo que acontece. Muito provavelmente Jezabel não chegou de um dia para o outro convencendo aquelas pessoas a praticarem o mal contra Deus, mas ela foi seduzindo com palavras. Aquelas pessoas que falam bonito, né? Aquelas pessoas que falam e convencem a gente só pelo falar. Muito provavelmente ela se levantava e dizia: olha, eu tenho uma palavra do Senhor, meus irmãos, não é? Nós precisamos, não podemos ser galinha, temos que ser águias, temos que voar, né? Porque a Bíblia diz que o homem deve voar com asas como águias. Deus está com você, então nós somos águias. Nós não podemos ser essas pessoas pobres aqui, vendendo ali os seus tecidos das banquinhas. Nós podemos abrir um grande shopping e podemos ser influentes na cidade. E as pessoas começaram a se empolgar. É mesmo? Inclusive nós vamos ter a semana que vem um encontro com o diretor do Clube dos Diretores Lojistas de Tiatira, e nós vamos definir alguns rumos, vão participar com a gente. E aí as pessoas ficavam empolgadas, e alguns iam buscando as glórias deste mundo, e nestas festas eles eram enredados por práticas pecaminosas. Meus queridos irmãos, que Deus nos dê a graça de não fecharmos os nossos olhos para estes grandes perigos. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de não caminharmos conforme a cultura de nossa época. Não pense, especialmente você, e agora eu quero me dedicar aqui, peço aos irmãos um pouquinho mais de tempo, sei que já falei bastante, mas apenas para fazer esta consideração, especialmente você que é mulher. Saiba que Deus tem um lugar para você muito importante na Igreja de Cristo. Saiba que você foi chamada por Deus para exercer ministérios grandiosos na Igreja do Senhor. Talvez o maior deles seja ser uma esposa idônea, que auxilie o seu esposo a ser um verdadeiro líder na casa do Senhor. Ser uma mãe que eduque os seus filhos no caminho do Senhor. Ser irmãs que, pela sua misericórdia, cuidam daqueles da igreja que necessitam de cuidado, que se preocupam uns com os outros, que sejam intercessoras. Mas, minhas irmãs, Deus não chamou vocês para serem pregadoras, pastoras, para ensinarem publicamente a palavra de Deus. Cuidado com esta mentalidade feminista da nossa época, que às vezes quer colocar na nossa cabeça que as mulheres precisam se emancipar, tomar os seus lugares, ocupar os seus espaços na sociedade. Cuidado com isso, porque muitas vezes, sem saber, vocês estão dando ouvidos a estas mensagens de Satanás para inverter a ordem criacional de Deus
e para fazer de vocês mulheres cada vez mais submissas a esta ideologia diabólica. E as mulheres passam agora a sofrer, porque sobre elas pesa uma responsabilidade que não é delas. Algumas precisam se tornar donas da casa, precisam trabalhar para sustentar suas famílias, precisam dar conta das coisas, dos trabalhos, e você está quebrando a ordem criacional de Deus. Cuidado com isto. E amorosamente, como pastor de vocês, eu preciso falar isto. Não há nenhum problema, nenhum impedimento de você auxiliar o seu esposo, trabalhar. Não há nenhum problema, a Bíblia não condena estas coisas. Você pode trabalhar, ter o seu trabalho, ajudar o seu esposo financeiramente, mas lembre-se, isso não pode ser para você uma obrigação principal. Isso não pode ser para você o seu chamado, o seu ministério, porque não é. O seu ministério é auxiliar, com amor, com dedicação, idoneamente, ou seja, encaixadamente. Deus fez com que cada um de nós tenha o nosso complemento. Eu usar uma expressão aqui, mas acho que ia banalizar muito. Casca de bala, né? Tem um negócio assim, pessoal, eu lembrei aqui, já que eu falei de cultura, né? Eu e minha casca de bala, o pessoal coloca aí, né? Depende da bala, né? Se for uma bala de fuzil, às vezes o cara, casca de bala, né? Bom, é isso. Nós precisamos, irmãos, ler a palavra do Senhor, sermos instruídos por ela, para não sermos enredados por estas invenções culturais que nos afastam do verdadeiro Evangelho. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu falaria aqui até amanhã, mas como amanhã muitos têm que trabalhar cedo, né, amor? Nós vamos encerrar por aqui. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos uma igreja pronta para reconhecer os nossos pecados e nos arrependermos sinceramente na presença do nosso Senhor. Vamos ficar de